Capítulo 29. Os elementos artificiais que podem estar envolvidos neste trabalho. Durante esses 2 dias, passei o tempo contemplando os 2 quadros que estavam no ateliê. Ora o assassinato do comendador de Tomohiko Hamada, ora a pintura do homem do Subaru Forester branco. Agora, o assassinato do comendador estava na parede branca do ateliê. Já o homem do Subaru Forester branco ficava apoiado contra a parede de costas. Eu só o colocava sobre o cavalete quando ia olhar para ele. Quando não estava observando essas 2 pinturas, pegava um livro para matar o tempo. Ouvia música, cozinhava, limpava a casa, tirava o mato do jardim ou caminhava pelas redondezas. Não tive vontade de pintar. O comendador não apareceu e se manteve em silêncio. Enquanto fazia a trilha pela montanha, me perguntei se daria para ver a casa de Marie Kikawa de algum lugar, mas não consegui enxergar nada que lembrasse uma residência, ao menos por onde andei. A distância entre minha casa e a dela devia ser muito pequena, mas a geografia impedia que nos víssemos. Sem pensar, eu tomava cuidado com as vespas ao andar no meio da mata. Depois de observar aquelas 2 pinturas durante 2 dias, cheguei à conclusão de que não tinha me enganado nas minhas impressões. O assassinato do comendador desejava que alguém decifrasse o seu código. E o homem do Subaru Forester branco desejava que o seu criador, isto é, eu, não acrescentasse mais nada sobre a tela. Nos 2 casos, o apelo era intenso demais, não me restando outra alternativa além de obedecer. Deixei o homem do Subaru Forester branco como estava, mas segui tentando compreender a razão de semelhante pedido e me esforcei para decifrar a verdadeira mensagem dentro de O Assassinato do Comendador. No entanto, o mistério que envolvia as 2 obras era duro como a casca de noz, e eu não tinha força suficiente para romper essa casca. Se não fosse a questão do retrato de Marie Kikawa, talvez eu continuasse olhando aqueles 2 quadros para sempre alternadamente. Porém, na noite do 2º dia, Menchik me ligou, me libertando do feitiço. Então, conseguiu chegar a algum consenso? Perguntou Menchik depois de nossa troca habitual de cumprimentos. Naturalmente, o que ele queria saber era se eu iria ou não pintar o retrato de Marie. Acho que vou aceitar sua proposta, mas tem uma condição. E qual seria? Não consigo prever como será esse trabalho. Só vou definir o estilo quando tiver Marie Kikawa diante de mim e um pincel nas mãos. Se não conseguir concretizar minhas ideias, talvez não termine a pintura. Também posso terminá-la mesmo sem gostar do resultado. Aliás, pode ser que no fim você também não goste. Por isso, pretendo fazer essa pintura por livre e espontânea vontade e não como um favor ou uma encomenda para você. Depois de um instante, Menchik perguntou como se tentasse me sondar. Ou seja, se você não estiver satisfeito com o resultado, irá se recusar em me entregar o quadro, é isso? Essa é uma das possibilidades. Basicamente, quero ter liberdade total para decidir o que fazer com a pintura. Essa é a minha condição. Menchik refletiu um pouco, depois respondeu. Não tenho escolha, tenho? Se eu não aceitar essa condição, você não irá fazer o retrato, não é? Sinto muito, mas é isso mesmo. Ao estabelecer essa condição, você pretende ter mais liberdade artística, é isso? O aspecto financeiro acrescenta muita pressão? Talvez as 2 coisas, mas o mais importante é que quero sentir a naturalidade de tudo isso.
Naturalidade? Sim, estou me esforçando para excluir os elementos artificiais que podem estar envolvidos nesse trabalho. Isso quer dizer que você sente que algo de artificial está envolvido nesse meu pedido. É como se tentassem fazer uma peneira boiar na água. Dissera o comendador. Não há quem possa fazer boiar um objeto todo esburacado. O que estou querendo dizer é que, em relação a este quadro, gostaria que estabelecêssemos uma relação sem interesses pessoais de igual para igual. Espero que não interprete isso como uma indelicadeza. Claro que não, imagine. É natural que duas pessoas mantenham uma relação de igualdade. Pode me dizer abertamente tudo o que pensa. Bom, para resumir, eu gostaria de pintar um retrato de Marie por livre e espontânea vontade, como se você não estivesse envolvido na questão. Caso contrário, receio que as ideias certas não vão surgir, o que tornará a tarefa uma espécie de grilhão material e espiritual. Certo, entendi. Por enquanto, vamos considerar que esse contexto de favor nunca existiu. Acho que coloquei a carroça na frente dos bois ao mencionar tão cedo a questão da remuneração. Podemos discutir o que será feito da pintura depois, quando eu tiver a oportunidade de vê-la. Em todo caso, respeitarei a sua vontade como criador. Agora, em relação ao outro pedido, está lembrado? Sobre você aparecer enquanto Maria estiver posando para o retrato. Isso mesmo. Acho que não há problema. Você é um amigo que mora nas redondezas, está passeando em uma manhã de domingo e resolve me fazer uma visita. Então, conversamos todos um pouco. Acho que não seria nada muito artificial. Menchique pareceu um pouco aliviado ao ouvir minha resposta. Agradeço muito se puder ver a questão desta forma. Vou tomar cuidado para não atrapalhar o andamento do seu trabalho. Bom, posso tomar as providências para que Maria Kikawa pose neste domingo e você comece o retrato? Na prática, Matsushima fará a intermediação e acertará tudo entre você e a família de Marie. Sim, pode tomar as providências, por favor. Gostaria que a garota e a tia chegassem às 10 da manhã do domingo. Encerrarei o trabalho ao meio-dia sem falta. Provavelmente precisarei de algumas sessões, creio que 5, 6 ou mais. Assim se encerraram as questões práticas que precisávamos abordar. Depois Menchique acrescentou, como se tivesse acabado de lembrar. Sim, descobri mais algumas coisas sobre a época de Tomohiko Hamada em Viena. Eu havia mencionado que ele teria participado de um complô para assassinar um alto oficial nazista logo depois do Anschluss. Mas me enganei. Na realidade, esse episódio teria ocorrido no começo do outono de 38, ou seja, cerca de 6 meses após o Anschluss. Você sabe mais ou menos a cronologia de Anschluss, não sabe? Não muito a fundo.
No dia 12 de março de 1938, o exército alemão cruzou as fronteiras, invadiu o território austríaco e, em um piscar de olhos, tomou posse de Viena. Então, ameaçaram o presidente Miklas e o obrigaram a nomear Seyss-Inquart, líder do partido nazista austríaco, como novo chanceler. 2 dias depois, Hitler entrou em Viena. No dia 10 de abril, foi realizado um plebiscito questionando se a população desejava que a Áustria fosse unificada com a Alemanha. Em teoria, seria uma votação secreta e livre, mas na prática era bem diferente. Dizer Nein à unificação exigia uma coragem considerável. Por isso, o resultado foi de 99,75% dos votos favoráveis à unificação. Assim, a Áustria desapareceu e seu território foi rebaixado à categoria de região da Alemanha. Você já foi a Viena? Eu nunca havia ido a Viena. Na verdade, nunca sequer havia saído do Japão. Não tinha nem tirado o passaporte. Viena é uma cidade diferente de qualquer outra. Basta passar alguns dias lá para perceber. Viena não é como a Alemanha. Tem outra atmosfera, outras pessoas, outra culinária, outra música. É um lugar para aproveitar a vida e apreciar as artes. Mas, na época, Viena era o caos absoluto, devastada por uma tempestade violenta de tirania. Foi nesse período conturbado que Tomohiko Hamada viveu na cidade. Até o plebiscito, os membros do Partido Nacionalista estavam, por assim dizer, se comportando razoavelmente bem. Mas, depois do resultado, começaram a colocar as garras de fora. A primeira ação de Himmler, depois do Anschluss, foi construir os campos de concentração de Mauthausen, na região norte da Áustria. Em poucas semanas, tudo estava pronto. Para o partido, a construção desses campos era prioridade máxima. Em um curto espaço de tempo, dezenas de milhares de presos políticos foram enviados para lá, em sua maioria considerados sem possibilidade de regeneração e membros de facções radicais. Nem preciso dizer que o tratamento dispensado aos presos era extremamente cruel. Muitos foram executados ou morreram em meio a desumanos trabalhos forçados nas pedreiras. A menção sem possibilidade de regeneração significava que, uma vez mandados para lá, não voltariam com vida. Aliás, muitos dos militantes antinazistas nem sequer chegavam a ser enviados para os campos, pois morriam durante as sessões de tortura nas investigações, sendo enterrados sem que ninguém ficasse sabendo. Enfim, foi exatamente nesse período de caos que se seguiu a Anschluss que teria ocorrido o complô com o envolvimento de Tomohiko. Continuei em silêncio, esperando a continuação da história. Porém, como eu disse da outra vez, não existe nenhum registro oficial de um complô para
assassinar um oficial nazista entre o verão e outono de 1938, que, por sinal, é muito estranho. Afinal, se esse complô realmente existiu, Hitler e Goebbels provavelmente teriam tornado público e se aproveitado politicamente do fato, como no caso da Noite dos Cristais. Você conhece o caso da Noite dos Cristais? Em linhas gerais, respondi me lembrando de um filme a que tinha assistido há muito tempo. Um diplomata alemão foi morto em Paris por um judeu antinazista e, usando esse assassinato como pretexto, os nazistas ergueram revoltas antissemitas em todo o território alemão, destruindo diversas empresas e lojas de judeus e matando muita gente. Esse episódio ficou conhecido como Noites dos Cristais por causa das vidraças estilhaçadas que brilhavam pelas ruas como cristais. Exatamente. Isso aconteceu em novembro de 1938. Em sua posição oficial, o governo alemão alegou que as revoltas haviam ocorrido de maneira espontânea, mas, na verdade, essa barbárie foi fruto de um planejamento sistemático do Partido Nazista, chefiado por Goebbels, se aproveitando desse incidente. Herschel Greenspan, que assassinou o diplomata alemão em Paris, cometeu o crime para protestar contra o tratamento cruel que sua família de judeus estava sofrendo dentro da Alemanha. Sua primeira intenção era matar o próprio embaixador alemão, mas como não conseguiu, acabou atirando em outro funcionário da embaixada. Por ironia do destino, o diplomata que ele assassinou, Ras, estava sendo observado pelas autoridades por ter inclinações antinazistas. Enfim, é de imaginar que um complô para assassinar um figurão nazista em Viena, nesse mesmo período, teria provocado uma campanha semelhante, servindo de justificativa para uma repressão ainda mais severa aos movimentos antinazistas. No mínimo, acho que o fato não seria enterrado dessa maneira sem alarde. Você acha que havia alguma razão para enterrá-lo? Parece quase certo que o incidente ocorreu, mas, em sua maioria, os envolvidos eram universitários de Viena e todos foram capturados e executados, oficialmente ou não. Queima de arquivo, suponho. De acordo com uma das versões, a própria filha do oficial nazista fazia parte desse grupo de resistência e essa teria sido uma das razões para encobrir o caso. De qualquer maneira, é difícil saber até que ponto isso é verdade. Alguns depoimentos vieram à tona no pós-guerra, mas não dá para confirmar a veracidade desse tipo de testemunho indireto. Aliás, o nome do grupo de resistência era Candela, uma referência à palavra latina vela, que ilumina a escuridão subterrânea. Daí vem a palavra cantera, em japonês. Se todos os participantes foram mortos, quer dizer que o único sobrevivente foi Tomohiko Hamada, não? Sim, tudo indica que sim. Quando a guerra acabou, todos os documentos secretos relacionados a este complô foram incinerados por ordem do Gabinete Central de Segurança do Reich, relegando seu conteúdo às cinzas da história. Seria ótimo se pudéssemos perguntar os detalhes a Tomohiko Hamada, que sobreviveu, mas imagino que hoje seja uma tarefa difícil, não? Respondi que sim, seria difícil. Até aquele dia,
Tomohiko não dissera uma única palavra sobre esse incidente e agora suas memórias estavam completamente enterradas sob a lama do esquecimento. Agradeci a Menchike e desliguei o telefone. Enquanto ainda conservava a memória, Tomohiko nunca havia tocado nesse assunto. Devia ter alguma forte razão para não conseguir falar sobre isso. Ou talvez, antes de ser deportado de volta ao Japão, tenha sido convencido pelas autoridades a manter o silêncio a qualquer custo pelo resto da vida. Porém, em vez disso, ele deixou o assassinato do comendador, em que talvez tivesse cifrado a verdade censurada em palavras e dado vazão aos sentimentos reprimidos. Na noite seguinte, Menchike me telefonou de novo para contar que Maria Kikawa viria à minha casa às 10 horas do próximo domingo acompanhada de sua tia. Menchike não apareceria nesse primeiro dia. Quando tiver passado um tempo e ela estiver mais acostumada com o seu trabalho, eu apareço. Imagino que no começo ela vai estar nervosa e é melhor eu não atrapalhar. Percebi na voz de Menchike uma excitação incomum e até eu comecei a ficar um pouco ansioso. É verdade, creio que seja melhor assim mesmo. Reconheço que talvez o maior nervosismo seja o meu. Prosseguiu Menchike com certa hesitação, como se confessasse um segredo. Creio que já disse para você, mas até hoje nunca me aproximei de Marie, apenas a vi à distância. Não seria difícil encontrar uma oportunidade se você quisesse se aproximar. Não seria, é claro, se eu quisesse, não faltariam oportunidades. E mesmo assim, você nunca quis. Por quê? Porque eu não fazia ideia do que sentiria ou do que diria ao vê-la em carne e osso. Então, até hoje, fiz questão de não me aproximar dela. Estava satisfeito em vê-la de longe, com um binóculo à distância de um vale. Você acha que é uma maneira distorcida de pensar? Não em particular, um pouco estranha talvez, mas de qualquer maneira, por que agora você decidiu encontrá-la em minha casa? Porque agora você estará presente como um mediador. Como um mediador? Mas por que eu? Não quero ser indelicado, mas você praticamente não sabe nada sobre mim e vice-versa. Nos conhecemos há pouco mais de um mês e, apesar de sermos vizinhos, levamos vidas bem diferentes. Por que você confia em mim a ponto de contar tantos segredos? Você não me parece ser alguém que se abre com facilidade. Você tem toda a razão. Costumo guardar meus segredos em um cofre e engolir a chave. Não peço conselhos a ninguém,
nem faço confidências. Então, por que você... Como posso dizer? Por que se abriu desta maneira comigo? Não sei ao certo como explicar, mas desde a nossa primeira conversa senti que poderia baixar a guarda e ficar um pouco vulnerável com você. Soube disso quase que intuitivamente. Depois, quando vi o retrato que você pintou, essa intuição ficou ainda mais forte. Senti que você era digno de confiança, que aceitaria com naturalidade meu ponto de vista e minha maneira de pensar, por mais que fossem um pouco excêntricos ou tortuosos. Um ponto de vista e um modo de pensar um pouco excêntricos ou tortuosos. Pensei. Fico feliz ao ouvir isso, mas não sei se compreendo sua natureza. Você com certeza ultrapassa a minha compreensão. Para ser sincero, muitas coisas a seu respeito me deixam surpresos de verdade. Às vezes fico até sem palavras. Pode ser, mas você nunca me julga, não é? Ele estava certo. Eu nunca tinha sentido o impulso de julgar as ações e o comportamento de Menchique. Não sentia admiração nem vontade de censurar. Simplesmente ficava sem palavras. Talvez seja verdade. Você se lembra de quando eu passei uma hora dentro daquele buraco sozinho? Lembro, é claro. Pois então, naquela oportunidade, você nem chegou a cogitar a ideia de me abandonar para sempre lá dentro. Você poderia ter me deixado naquele buraco escuro e úmido se quisesse, mas nem cogitou essa possibilidade, não é? Sim, é verdade. Mas Menchique, nenhuma pessoa em pleno juízo cogitaria algo assim. Tem certeza? Eu não podia responder a essa pergunta. Não tinha como saber o que se passava pela mente das outras pessoas. Tenho mais um favor para pedir. O que seria? Quando Maria Kikawa e sua tia estiverem com você neste domingo, você se incomodaria se eu observasse pelo binóculo? Respondi que não me incomodaria. Se o comendador observava quando eu transava com minha amante, que diferença faria se observassem com um binóculo do outro lado do vale meu terraço? Bom, achei que seria melhor pedir sua permissão antes. Disse Menchique como que para se justificar. No dia seguinte, pela manhã, recebi uma correspondência com aviso de recebimento. Depois que assinei o comprovante, o funcionário dos Correios me entregou um envelope grande. Não fiquei muito feliz ao recebê-lo. Por experiência, sabia que correspondências com aviso de recebimento não costumam trazer boas notícias. Como eu previa, o remetente era um escritório de advocacia de Tóquio, e o envelope continha 2 vias dos documentos necessários para dar entrada no divórcio. Havia também um envelope para resposta, já com o selo e com o endereço de destinatário, além de uma carta do advogado com instruções burocráticas. Eu devia apenas ler o conteúdo dos documentos
e, se não tivesse nenhuma objeção, assinar uma das cópias e enviá-la de volta no envelope já preenchido. Se tiver qualquer dúvida sobre algum ponto, não hesite em contactar o advogado responsável, dizia a mensagem. Passei os olhos pelos documentos, preenchi a data e assinei. Não tinha nenhuma dúvida sobre nenhum ponto específico. Não havia encargos para nenhuma das partes, não tínhamos bens para dividir, nem a guarda de crianças para brigar. Era um divórcio extremamente simples, extremamente claro. Um divórcio para iniciantes, por assim dizer. 2 vidas se unem por 6 anos e então se afastam. Nada mais do que isso. Coloquei os documentos no envelope de resposta e os deixei sobre a mesa da cozinha. Quando desse aula no dia seguinte, aproveitaria para postá-lo na agência do correio diante da estação. Passei toda a tarde distraído observando o envelope sobre a mesa. Aos poucos, comecei a achar que ele carregava todo o peso de um casamento de 6 anos. Todo aquele período, com suas memórias e sentimentos, parecia morrer lentamente, sufocado dentro de um envelope comum, tamanho ofício. Era uma visão que oprimia meu peito e não me deixava mais respirar direito. Peguei o envelope, fui até o ateliê e o coloquei em uma prateleira, ao lado do velho guiso meio manchado. Em seguida, fechei a porta do ateliê, voltei para a cozinha e me servi uma dose de uísque que ganhara de presente de Massa Rico. Eu não costumava beber enquanto ainda estava claro, mas de vez em quando não fazia mal. Tudo na cozinha estava estático. Não havia vento, nem som de automóveis, nem canto de pássaros. O divórcio em si não me incomodava. Afinal, na prática, era como se estivéssemos divorciados. Assinar a papelada não tinha significado nada demais para mim. Se era o que ela queria, eu não tinha nenhuma objeção. Não passava de um procedimento legal. No entanto, eu não conseguia compreender por que nem como eu havia chegado àquela situação. Compreendi, é claro, que os corações das pessoas se unem e se separam ao longo do tempo por diversas circunstâncias. Um coração não pode ser controlado por costumes, nem por bom senso, nem por leis. Voa e flutua livremente como uma ave migratória que desconhece fronteiras. Porém, no fim das contas, isso era apenas uma visão genérica. Quando se tratava do meu caso, o fato de que Yuzu não queria mais estar nos meus braços e escolhera outros braços, bom, aí era um pouco mais difícil de compreender. A atitude dela me parecia absurda e terrivelmente dolorosa. Eu não estava bravo, acho. Por sinal, se estivesse bravo contra o que poderia descarregar essa raiva, estava simplesmente paralisado pela anestesia que produzimos automaticamente para aliviar a dor violenta de um amor não correspondido. Era um tipo de morfina emocional. Não consegui esquecer Yuzu como deveria. Meu coração ainda a amava. Porém, supondo que ela morasse do outro lado do vale e eu tivesse um binóculo potente, será que eu a observaria através das lentes? Não, eu nunca faria isso. Na verdade, nesse caso, eu jamais escolheria um lugar desses para viver, pois seria como fabricar a própria sala de tortura. Aturdido pelo uísque, fui me deitar antes das 8 da noite. Acordei à 1h30 da madrugada e não consegui mais dormir. As horas até o amanhecer me pareceram intermináveis, solitárias. Não consegui ler nem ouvir música. Fiquei apenas sentado no sofá da sala, sondando a escuridão vazia, refletindo diversos assuntos, sobretudo coisas sobre as quais seria melhor nem pensar. Pensei em
como seria bom se pelo menos tivesse a companhia do comendador. Se pudéssemos conversar sobre algo, qualquer coisa, pouco importava o tema, bastaria ouvir sua voz. Mas não vi o comendador em lugar nenhum e não tinha nenhum meio para chamá-lo. Capítulo 30. Imagino que varie muito de pessoa para pessoa. Na tarde seguinte, postei os documentos do divórcio devidamente assinados. Não acrescentei nada, nem carta nem bilhete. Simplesmente enfiei na caixa de correio diante da estação os documentos dentro do envelope já preenchido e selado. Ainda assim, só por ter tirado aquele envelope de dentro de casa, já senti um peso desaparecer dos meus ombros. Eu não fazia ideia de como seria o andamento do processo dali para frente, mas isso não importava. Podiam fazer o que quisessem. Na manhã de domingo, pouco antes das 10, Maria Kikawa chegou acompanhada da tia. Um Toyota Prius azul subiu a ladeira quase sem fazer ruído e estacionou silenciosamente diante da minha porta. A carroceria reluzia sob o sol da manhã. Parecia um carro novo em folha, como se tivesse acabado de ser desembrulhado. Nos últimos tempos, diversos carros apareciam diante daquela casa. O Jaguar prateado de Menchique, o Mini vermelho da minha amante, o Infiniti preto com motorista, o velho Volvo preto de Massarico Amada e agora o Toyota Prius azul dirigido pela tia de Maria Kikawa. Sem contar, é claro, a própria perua Toyota Corolla que eu dirigia. Ela estava coberta por tanta poeira que eu já nem me lembrava muito bem da sua cor. As pessoas levam em conta uma série de motivos, justificativas e circunstâncias na hora de escolher um carro. Naturalmente, eu não sabia dizer por que a tia de Maria escolhera um Toyota Prius azul. De qualquer maneira, ele lembrava mais um gigantesco aspirador de pó do que um automóvel. Depois que o silencioso motor do Prius desligou sem alarde, tudo ficou levemente mais quieto. As portas se abriram e Maria Kikawa e uma mulher que devia ser sua tia saíram. A mulher parecia jovem, mas provavelmente estava na casa dos 40 anos. Usava óculos escuros, um vestido simples azul claro e um cardigan cinza. Carregava uma elegante bolsa preta e calçava sapatos cinza escuros de salto baixo, sapatos apropriados para dirigir. Após fechar a porta do carro, ela tirou os óculos que guardou na bolsa. Seu cabelo levemente ondulado batia na altura dos ombros em um penteado que lhe caía bem, mas sem o ar perfeito de quem acaba de sair do salão. O único acessório que notei foi um broche dourado preso na gola do vestido. Maria Kikawa vestia um suéter preto de lã de algodão e uma saia de lã marrom até o joelho. Ela me pareceu bem diferente da aluna que eu sempre via com o uniforme da escola. Lado a lado, davam a impressão de ser mãe e filha de uma família respeitável. Mas eu sabia por Menchique que não era essa relação de parentesco entre elas. Fiquei observando as duas por uma fresta da cortina, como sempre. Quando a campainha soou, fui abrir a porta. A tia de Maria era uma mulher de belas feições e tom de voz extremamente tranquilo. Não era de uma beleza que atrairia todos os olhares na rua, mas tinha um rosto refinado e bem feito. Um sorriso natural despontava com discrição no canto dos lábios, como a lua branca antes da alvorada. Ela me entregou de presente uma caixa de biscoitos. Não precisava me trazer nada, afinal, o pedido para que Maria pousasse partiu de mim. No entanto, ela era do tipo de pessoa que tinha sido educada de acordo com o costume de oferecer alguma lembrança na primeira visita. Agradeci e aceitei a caixa de biscoitos. Depois levei as duas até a sala de estar.
A casa onde moramos fica logo ao lado, em linha reta, mas para vir de carro é preciso dar uma volta bem grande, disse a tia. Seu nome era Shoko Akikawa, explicou ela, escrito com o mesmo ideograma da flauta Sho. Sempre soube que o pintor Tomohiko Amada residia aqui, mas como o acesso é complicado, nunca tinha visitado a região. Pois é, estou morando nesta casa desde a primavera por circunstâncias da vida. Foi o que me disseram. É um prazer conhecê-lo. Espero que possamos manter uma boa relação, já que somos vizinhos. Em seguida, Shoko Akikawa agradeceu pelas aulas que eu dava à sobrinha na escola de artes. Disse que, graças a mim, sua sobrinha frequentava a escola com prazer. Não chego a ensinar muita coisa, mas, ao menos, desenhamos juntos e nos divertimos. Não foi o que eu ouvi. Diversas pessoas me contaram que você é um excelente professor. Eu duvidava que fossem tantas pessoas assim, mas aceitei o elogio sem protestar. Shoko Akikawa era uma mulher de boa criação e maneiras polidas. A primeira coisa que chamaria a atenção de alguém que visse Marie e Shoko sentadas lado a lado é que tia e sobrinha tinham feições bem diferentes. De longe pareciam mãe e filha, mas de perto ficava claro que suas fisionomias não apresentavam semelhança. Marie Akikawa tinha traços elegantes, e Shoko, com certeza, podia ser definida como bonita, mas seus rostos causavam impressões distintas, como se estivessem em extremos opostos. Se por um lado os traços de Shoko buscavam equilíbrio, por outro os de Marie pareciam propensos a rompê-lo, a sair de qualquer limite estabelecido. A feição de Shoko buscava a harmonia de todo, ao passo que de Marie trazia um contraste assimétrico. Apesar disso, era visível pela atmosfera que as duas mantinham uma relação amistosa. Não era mãe e filha, mas também tinha uma relação relaxada e fluida, muito frequente entre mães e filhas. Estavam ligadas, mas mantinham certa distância apropriada. Eu não saberia dizer, é claro, o que havia levado uma mulher tão elegante e refinada e de feições tão belas como Shoko Akikawa a permanecer solteira, vivendo na casa do irmão, no meio daquela montanha no fim do mundo. Talvez ela tivesse um namorado alpinista que perdeu a vida tentando escalar o Everest. Desde então, jurou viver sozinha, guardando no peito essa recordação. Talvez mantivesse um longo caso com algum homem casado e charmoso. Seja como for, não era mesmo da minha conta. Shoko foi até a janela voltada para o leste e contemplou com interesse a vista do vale. Vemos a mesma montanha do outro lado, mas de um ângulo um pouco diferente, já parece outra paisagem. Do outro lado do vale, dava para ver a mansão branca de Menchik brilhando. Provavelmente, Menchik estava nos observando de lá com seu binóculo. Como seria a mansão vista da casa delas? Quis fazer essa pergunta, mas me pareceu arriscado logo de saída, pois seria impossível prever o rumo que a conversa tomaria. Por isso, achei melhor evitar. Levei tia e sobrinha até o ateliê. Gostaria que Marie posasse para a pintura nesta sala. Tomohiko Amada trabalhava aqui, não é? Perguntou Shoko, olhando ao redor com curiosidade.
Trabalhava? Não sei como explicar, mas sinto que a atmosfera aqui dentro é um pouco diferente em relação ao resto da casa. Você não acha? Bem, para mim, fica difícil avaliar. Como passo todos os dias nesta casa, acho que deixei de perceber esse tipo de coisa. O que você acha, Marie? Perguntou Choco. Não sente que este lugar tem uma atmosfera diferente? Marie Kikau estava distraída examinando todos os cantos do ateliê. Não respondeu. Talvez nem tenha escutado a pergunta. Era uma pena, pois eu também queria saber o que ela achava. Enquanto vocês trabalham, imagino que seja melhor eu aguardar na sala de estar, não é? Depende de Marie. O mais importante é criar um ambiente em que ela se sinta à vontade. Por mim, não faz diferença. Prefiro ficar sozinha. Essa foi a primeira coisa que Marie falou naquele dia. Uma frase curta, mas que não dava espaço para negociações. Tudo bem, como você quiser, Marie. Eu já imaginava que você preferiria ficar sozinha, então trouxe um livro. Choco respondeu com tranquilidade, sem se abalar com a rispidez da sobrinha. Talvez já estivesse acostumada com esse tipo de postura. Marie Kikau ignorou o comentário da tia. Com as costas levemente curvadas, tinha os olhos cravados sobre o assassinato do comendador de Tomohiko Hamada, que estava pendurado na parede. Observava o quadro retangular com um olhar compenetradíssimo, examinando cada detalhe, como se quisesse gravar na memória todos os seus elementos. Talvez aquela fosse a primeira vez que alguém além de mim via aquele quadro. Eu tinha me esquecido completamente de guardá-lo antes que as duas chegassem. Bom, não havia nada a fazer. Gostou? Perguntei à menina. Marie não respondeu. Será que estava tão absorta que nem ouviu a minha voz? Ou será que escutou e preferiu ignorar? Desculpe, ela é uma menina esquisita. Acho que tem uma capacidade de concentração enorme. Quando está focada em algo, não repara em mais nada. É assim desde pequena. Contudo, livros, música, pinturas, filmes. Não sei porquê, mas nem Choco nem Marie me perguntaram se aquela obra era de Tomohiko Hamada. Eu também não fiz nenhum comentário sobre isso. E não mencionei seu título, é claro. No fim das contas, não havia problema que tivessem visto o quadro. Provavelmente, não perceberiam que se tratava de uma obra ausente nas coleções oficiais de Tomohiko Hamada. Já se Menshike ou Masahiko tivessem visto, seria outra história. Deixei Marie ficar olhando o assassinato do comendador o tempo que quisesse. Fui até a cozinha, fervi água para um chá e levei uma bandeja com xícaras e um bule até a sala. Servi também os biscoitos trazidos por Choco. Choco e eu nos sentamos nas poltronas e, enquanto tomávamos chá, conversamos sobre a vida nas montanhas, o clima do vale, etc. Sempre era bom relaxar antes de começar um trabalho. Marie seguia contemplando a pintura, mas logo voltou a andar pelo ateliê como um gato curioso. Tocou e examinou tudo o que encontrava: pincéis, tintas, telas e também o velho guiso.
Quando pegou e balançou algumas vezes, o instrumento, ele fez o tlim-tlim habitual. Por que tem um guiso velho aqui? Perguntou ela para o vazio, como se não se dirigisse a ninguém, embora, naturalmente, estivesse falando comigo. Encontrei esse guiso enterrado aqui perto de casa. Por acaso. Acho que é um instrumento budista, daqueles que os monges tocam durante as leituras dos sutras. Ela o balançou de novo próximo ao ouvido e comentou: faz um som meio esquisito. Voltei a me admirar como era incrível que o som discreto desse instrumento vindo do subterrâneo no meio do bosque tivesse alcançado meus ouvidos dentro de casa. Talvez existisse um jeito certo de tocá-lo. Não mexa assim nas coisas dos outros, repreendeu Choco. Não, tudo bem, não é nada demais, eu disse. De todo modo, logo Marie perdeu o interesse no guiso e o devolveu à prateleira. Depois se sentou na banqueta no meio do cômodo e ficou olhando a paisagem pela janela. Acho que já podemos começar a sessão, se você não se importar, disse eu para Choco. Claro, enquanto espero, vou ler meu livro, comentou ela com um sorriso elegante, antes de tirar da bolsa preta um volumoso livro de bolso com a capa protegida pelo papel de embrulho da livraria. Acompanhei Choco até a sala. Voltei para o ateliê e fechei a porta, ficando a sós com Maria Kikawa. Pedi que ela se acomodasse na cadeira que eu havia trazido mais cedo da sala de jantar e me sentei na banqueta como sempre. Havia cerca de 2 metros entre nós. Gostaria que você ficasse sentada nessa cadeira por um tempo na posição mais confortável. Não precisa ficar imóvel. Pode se mexer um pouco desde que não mude demais a postura. Podemos conversar enquanto você trabalha? Perguntou ela um pouco insegura. Claro que sim. O retrato que você fez outro dia ficou incrível. Você se refere ao croquis que fiz com giz na lousa? Sim, foi uma pena ter que apagar. Eu abri um sorriso. Não dava para deixar na lousa para sempre, mas posso fazer um croquis como aquele quando você quiser, é bem fácil. Ela não disse nada a respeito. Peguei um lápis com a ponta grossa e, me valendo dele como régua, fui medindo os vários elementos do rosto dela. O desenho que faria agora era bem diferente de um croquis. Eu devia trabalhar sem pressa, registrando de maneira organizada as feições da modelo Marie. Independentemente do resultado da obra, essa era uma etapa indispensável. Acho que você tem uma espécie de dom para desenhar, comentou Marie como se tivesse acabado de se lembrar depois de alguns minutos de silêncio. Obrigado. Um elogio desses é um ótimo incentivo. Você também precisa de incentivo, professor? Claro que sim. Todo mundo precisa de incentivo. Peguei e abri um caderno de desenho grande. Hoje vou fazer alguns esboços. Às vezes, prefiro começar direto na tela, com tinta, mas dessa vez vou fazer um rascunho direitinho. Assim, posso ir aos poucos, entendendo você melhor. Me entendendo melhor? Basicamente, desenhar uma pessoa é compreender e interpretar quem ela é.
Não com palavras, mas com linhas, formas e cores. Bom, se eu mesma conseguisse me entender, seria ótimo. Pois é, sei o que você quer dizer. Também gostaria de me compreender melhor, mas não é fácil. Então, desenho. Bom, se eu mesma conseguisse me entender, seria ótimo. Pois é, sei o que você quer dizer. Também gostaria de me compreender melhor, mas não é fácil. Então, desenho. Fiz rapidamente a lápis um esboço do seu rosto e tronco, tentando transpor a profundidade de Marie para uma superfície. Essa era a tarefa mais importante, assim como transpor os movimentos sutis para algo estático. O desenho de rascunho define tudo de maneira resumida. Escuta, você não acha que meus peitos são muito pequenos? E o que você acha? Acho que são. Parecem até 2 pães que não chegaram a crescer. Você é ainda jovem, não se preocupe. Seus peitos ainda vão crescer bastante. Sabe, eu nem preciso de sutiã e todas as meninas da minha sala já usam. Realmente, eu não via nenhum volume por trás do seu suéter. Ah, se isso a incomoda muito, você pode usar um sutiã com algum tipo de enchimento. Você acha melhor? Para mim não faz diferença. Não pretendo pintar esse quadro para retratar isso. Faça como quiser. Mas os homens preferem mulheres com peitos grandes, não preferem? Nem todos. Minha irmã mais nova também tinha peitos bem pequenos na sua idade, mas acho que ela não ligava para isso. Vai ver, ela ligava, mas nunca falou nada. Talvez, disse eu, embora continuasse achando que Come não se incomodava com essas coisas, pois tinha questões maiores para se preocupar. Os peitos dela cresceram depois? Me concentrei no lápis. Não respondi a pergunta e, durante um tempo, Marie ficou observando os movimentos da minha mão. Cresceram ou não? Insistiu ela. Não, respondi resignado. Não cresceram porque minha irmã morreu quando estava no mesmo ano da escola que você. Ela tinha apenas 12 anos. Marie Akikawa não falou mais nada por um tempo. Você não acha que a minha tia é linda? Perguntou ela. Tinha mania de mudar subitamente de assunto. Ah, sim, é uma mulher muito bonita. Você é solteiro, professor? Praticamente solteiro. Quando aquele envelope chegasse ao escritório de advocacia, eu provavelmente seria solteiro por completo. Você gostaria de sair com ela?
Imagino que seria divertido. Ela tem peitos grandes. Não tinha reparado. Pois é, são peitos grandes e com um formato muito bonito. Eu sei muito bem porque de vez em quando tomamos banho juntas. Olhei novamente para o rosto de Marie. Você se dá bem com sua tia, não é? Sim, mas às vezes a gente briga. Por quê? Ah, por várias coisas. Porque temos opiniões diferentes ou simplesmente porque eu fico irritada. Sabia que você é uma menina bastante peculiar? Na escola de artes, você é bem diferente. Eu achava que você era muito calada. Quando eu não quero falar, não falo, só isso. Estou falando demais? Gostaria que eu ficasse em silêncio? Não, não é isso. Eu também gosto de conversar. Pode falar o que quiser. Eu estava feliz com a conversa, naturalmente. Não seria bom passar quase 2 horas só desenhando em silêncio. Eu me incomodo demais com essa questão dos peitos, não tem jeito. Quase só penso nisso o dia inteiro. Você acha que é esquisito? Acho que não. É algo normal para a idade? Tenho a impressão de que na sua idade eu só pensava sobre meu pinto. Se não tinha um formato esquisito, se não era pequeno, se funcionava bem. E agora? Como é? Como é o quê? O que penso sobre meu pinto? Sim. Acho que agora praticamente não penso nele. Acho que ele é bem normal e não me traz nenhum grande problema. E as mulheres, o que pensam? Elogiam ele? Só algumas vezes, mas pode ser apenas por educação, como quando elogiam um desenho. Acho que você não é muito normal. Você acha? Acho. Os homens não costumam falar assim. Meu pai, por exemplo, nunca me contaria esse tipo de coisa se eu perguntasse. Acho que os pais não costumam mesmo querer falar sobre seus pintos com as filhas. Falei enquanto continuava trabalhando sem parar. Quando os mamilos começam a crescer? Como sou homem, não sei dizer, mas imagino que varie muito de pessoa para pessoa. Você teve alguma namorada quando era novo? Minha primeira namorada foi aos 17, uma menina da minha classe. Onde você estudava? Falei o nome de uma escola pública no bairro de Toshima. Com certeza, ninguém além dos moradores do bairro sabia da sua existência. Você gostava dessa escola? Não muito. E você viu os mamilos dessa namorada? Sim, ela deixou. De que tamanho eram? Busquei na memória aqueles mamilos. Nem muito pequenos, nem muito grandes,
acho que tinha um tamanho normal. Ela usava enchimento no sutiã? Busquei na memória os sutiãs usados por essa minha antiga namorada. Minhas recordações eram vagas, só me lembrava com clareza da dificuldade que tive ao tentar abrir o fecho, esticando os braços para trás das suas costas. Acho que não. E o que ela faz hoje em dia? Pensei sobre ela. Como estaria hoje? Não sei, faz muito tempo que não mantemos contato. Acho que ela já deve estar casada e ter filhos. Por que vocês perderam o contato? Porque a última coisa que ela me disse é que não queria me ver nunca mais. Marie franziu a testa. Então, você tinha algum problema? Deve ter sido. Com certeza, o problema era comigo. Com certeza absoluta. Não fazia muito tempo eu tinha sonhado 2 vezes com essa ex-namorada da escola. Em um dos sonhos estávamos caminhando juntos à beira de um grande rio e eu tentava beijá-la. No entanto, não sei por que uma longa cortina de cabelos negros cobria seu rosto, impedindo que meus lábios conseguissem encostar nos seus. Nesse momento eu percebi que, dentro do sonho, ela continuava tendo só 17 anos, mas eu já tinha 36. Então acordei. Tinha sido um sonho muito real. Eu ainda podia sentir a textura do seu cabelo contra os meus lábios quando acordei. Era estranho, porque fazia muito tempo que não pensava nessa ex-namorada. Sua irmã era quantos anos mais nova do que você, professor? 3. Ela morreu com 12 anos, não é? Isso. Então, você tinha 15 anos na época? Sim, 15 anos. Eu tinha acabado de entrar no ensino médio e ela estava no mesmo ano que você. Percebi que agora a Comi era 24 anos mais nova do que eu. Depois de sua morte, a diferença de idade entre nós seguiu aumentando. Quando minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Ela morreu com picadas de abelha no corpo todo. Estava passeando aqui perto nas montanhas. Sinto muito. Ela tinha alergia grave ao veneno das abelhas. Levaram ela de ambulância para o hospital, mas ela já tinha sofrido uma parada cardíaca por causa do choque. Depois disso, sua tia foi morar com vocês? Sim, ela é a irmã mais nova do meu pai. Eu também queria ter um irmão mais velho, uns 3 anos mais velho. Terminei o primeiro esboço e comecei o segundo. Queria testar desenhá-la de ângulos diferentes. Tinha reservado aquele dia só para isso. Você brigava com sua irmã? Não me lembro de brigas entre nós. Então vocês se davam bem. Acho que sim, mas nunca cheguei a pensar sobre isso. O que você quer dizer com praticamente solteiro?
É que em breve eu vou ser oficialmente divorciado. No momento, o processo está em andamento e por isso estou praticamente solteiro. Ela apertou os olhos. Não entendo bem essa coisa de divórcio. Não conheço ninguém divorciado. Eu também não entendo muito bem. Afinal, é a primeira vez que me divorcio. Como você se sente se divorciando? Acho que posso dizer que é uma sensação estranha. É como se você andasse tranquilamente por uma rua, achando que é o caminho certo e, de repente, o chão desaparece debaixo dos seus pés. Então, você continua dando um passo depois do outro, no meio do vazio, sem direção, sem nada. Por quanto tempo você foi casado? 6 anos. Quantos anos tem sua esposa? Ela é 3 anos mais nova que eu. Uma coincidência, é claro, mas a mesma diferença da idade que minha irmã e eu tínhamos. Você acha que desperdiçou esses 6 anos? Não acho. Não quero pensar dessa forma. Além do mais, a gente se divertiu bastante. Sua esposa também pensa assim? Aí já não sei. Gostaria que pensasse. Você não perguntou? Não. Se tiver oportunidade, pergunto. Depois disso, passamos um longo tempo em silêncio. Eu estava compenetrado no meu segundo desenho e Maria Kikawa refletia concentrada sobre alguma coisa. Sobre tamanhos de mamilos, ou sobre divórcio, ou sobre abelhas, ou, quem sabe, sobre outro assunto. Com a boca fechada e as mãos nos joelhos, ela estava totalmente absorta e aproveitei para registrar essa expressão séria sobre a folha branca. Todos os dias, quando chegava o meio-dia, soava uma melodia no sopé da montanha para anunciar a hora. Devia ecoar de um alto-falante da prefeitura ou de alguma escola. Naquele fim de manhã, ao ouvir o sinal, conferi o relógio e encerrei o trabalho. Tinha conseguido fazer 3 rascunhos com posições bem interessantes. Podia vislumbrar em cada um deles a possibilidade de algo por vir. Nada mal para um dia de trabalho. Maria Kikawa havia passado mais de 1h30 sentada em uma cadeira posando. Estava ótimo para o primeiro dia. Posar daquele jeito não era fácil para quem não estava acostumado, ainda mais para uma menina em fase de crescimento. Shoko Akikawa estava no sofá com um óculos de armação preta devorando seu livro. Quando entrei na sala, ela tirou os óculos e guardou o livro na bolsa. Aqueles óculos lhe conferiam um ar muito intelectual. Encerramos por hoje. Rendeu bastante. Vocês poderiam voltar no mesmo horário na semana que vem? Sim, claro. Não sei porquê, mas foi muito agradável ler aqui. O segredo talvez seja este sofá. Tudo bem para você, Marie? Perguntei. Marie assentiu com a cabeça sem dizer nada. Tudo bem. Diante de sua tia, ela se transformava e ficava calada. Ou talvez não gostasse quando estávamos os 3 juntos. As 2 entraram no Toyota Prius azul e foram embora acompanhadas pelo meu olhar da porta da casa, de óculos escuros,
Shoko Akikawa colocou a mão para fora da janela do carro e acenou algumas vezes. Sua mão era branca e delicada. Correspondia o aceno. Marie olhava direto para frente, queixo retraído. Quando o carro desapareceu ladeira abaixo, voltei para dentro. A casa parecia estranhamente vazia depois que as duas se foram, como se algo que devia estar ali tivesse desaparecido. Era uma dupla curiosa, pensei observando as xícaras sobre a mesa. Sentia que havia alguma coisa de incomum nas duas. O que poderia ser? De repente, me lembrei de Menchik. Talvez eu devesse ter dito para Marie sair para o terraço, de novo que ele pudesse vê-la claramente pelo binóculo. Depois, pensando melhor, mudei de ideia. Por que deveria me preocupar com esse tipo de coisa se ele nem havia me pedido? De qualquer maneira, haveria outras oportunidades. Não era preciso ter pressa? Talvez. Capítulo 31. Talvez um pouco perfeito demais. Na noite do mesmo dia, recebi uma ligação de Menchik. O relógio já marcava 9 horas. Ele se desculpou pelo horário, disse que teve um compromisso irritante e não conseguiu se liberar antes. Respondi que ele não precisava se desculpar, pois minha ideia era permanecer acordado por mais algum tempo. E então, como foi hoje? Tudo bem? Tudo satisfatório. Fiz alguns esboços de Marie e combinei a próxima sessão no mesmo horário, semana que vem. Fico feliz em ouvir isso. E a tia, foi amistosa? Amistosa? Achei aquela palavra curiosa. Foi, sim, é uma mulher simpática. Não sei se eu diria que ela foi amistosa, mas não me pareceu desconfiada. Contei em linhas gerais os acontecimentos daquela manhã. Menchik me escutava com tanta atenção que tive a impressão de que ele quase não respirava, como se quisesse absorver cada informação sem deixar escapar nada. Apenas abriu a boca para me fazer algumas perguntas. Como tinha sido a chegada, que roupas usavam, como eram, o que disseram, como foi desenhar Marie. Contei tudo a ele. Só não mencionei que Marie estava preocupada com o tamanho dos seus peitos. Achei que aquele assunto deveria ficar só entre mim e ela. Seria cedo demais se eu fizesse a visita já na semana que vem? Bom, cabe a você decidir, não sei avaliar. Para mim, não haveria problema. Menchik passou algum tempo em silêncio. Preciso refletir um pouco. É uma questão bastante delicada. Disse ele por fim. Reflita com calma e não se preocupe. Ainda demorarei um tempo até terminar a pintura. Não faltarão oportunidades. De qualquer maneira, para mim, não faria diferença se fosse na próxima semana. Era a primeira vez que eu percebia Menchik hesitar daquele jeito. Até aquele momento, decidir sobre qualquer assunto sem titubear era uma das marcas daquele homem. Pensei em perguntar se ele havia utilizado o binóculo naquela manhã, se conseguira ver Marie e Shoko Akikawa, mas mudei de ideia. Enquanto ele não mencionasse nada, provavelmente seria mais prudente não tocar no assunto, ainda que a casa observada fosse aquela em que eu morava. Menchik voltou a me agradecer. Me perdoe por pedir tantos favores difíceis. Não se preocupe. Não considero que estou fazendo um favor, estou apenas pintando um retrato de Marie Akikawa por conta própria.
Você não precisa me agradecer. Ainda assim, sou muito grato em diversos sentidos. Eu não sabia a que ele se referia com em diversos sentidos, mas não me atrevi a perguntar. Já estava tarde. Trocamos um boa noite e desligamos. Porém, depois de pousar o telefone no gancho, me ocorreu que talvez Menchique não fosse dormir tão cedo e tivesse uma longa noite de insônia. Pude perceber tensão em sua voz. Com certeza, ele tinha muitas coisas para refletir. Durante aquela semana não aconteceu nada de especial. O comendador não apareceu e minha amante também não deu notícias. Foi uma semana muito pacata. Ao meu redor apenas o outono seguia se intensificando aos poucos. O céu estava cada vez mais alto, o ar era límpido, as nuvens pareciam belos riscos brancos traçados com pincel. Olhei muitas vezes os 3 desenhos de Marie Akikawa, diferentes posições e diferentes ângulos. Embora fossem interessantíssimos e cheios de possibilidades, eu não pretendia usar nenhum deles como rascunho para pintura. Como eu mencionara a própria Marie, o objetivo daqueles desenhos era apenas conhecê-la e compreendê-la como um todo, incorporando de algum modo dentro de mim sua existência. Examinei muitas e muitas vezes os 3 desenhos, me concentrando para recriar internamente uma imagem concreta da menina. Porém, tive a sensação de que a imagem de Marie Akikawa se misturava aos poucos à da minha irmã Komi. Eu não conseguia julgar se era algo apropriado ou não, mas as almas das 2 meninas, praticamente da mesma idade, já haviam se conectado nas profundezas do meu ser, onde eu não era capaz de chegar e onde não podia mais separar uma da outra. Na quinta-feira chegou uma carta de minha esposa. Era a primeira vez que ela entrava em contato comigo desde minha saída de casa em maio. A remetente e o destinatário estavam escritos no envelope com a caligrafia bonita que eu conhecia tão bem. Ela continuava usando meu sobrenome. Talvez fosse mais conveniente continuar usando meu sobrenome até que o divórcio estivesse concluído. Cortei o envelope com uma tesoura. Dentro havia um cartão postal com a imagem de um urso polar em pé sobre um iceberg e uma mensagem simples de agradecimento por eu ter assinado e enviado os documentos do divórcio sem demora. Olá, como vai você? Por aqui estou levando sem maiores problemas. Continuo morando no mesmo lugar. Obrigada por enviar os documentos tão rápido. Obrigada mesmo. Quando eu tiver alguma notícia sobre o processo, volto a escrever. Se você precisar de alguma coisa que deixou aqui, me avise. Posso enviar pelo correio. Espero que tudo corra bem para nós 2 nessa nova etapa da vida. Yuzu. Reli aquela carta diversas vezes, me esforçando para decifrar os sentimentos escondidos por trás das palavras. Mas não consegui decifrar nenhum sentimento nem nenhuma intenção naquele texto curto. Aparentemente, o que ela queria comunicar estava na mensagem escrita com clareza. Eu não compreendia porque ela havia demorado tanto tempo para dar entrada na papelada do divórcio. Não parecia ser um processo tão trabalhoso. Além do mais, ela, com certeza, queria encerrar o quanto antes a relação entre nós. No entanto, já fazia mais de meio ano desde que eu saíra de casa. O que ela teria feito durante esse tempo? O que teria pensado? Procurei observar demoradamente a imagem do urso polar do cartão, mas também não consegui decifrar nenhuma intenção específica. Por que um urso polar? Talvez ela simplesmente tivesse usado o cartão que estava à mão. Esse era o meu palpite. Ou seria aquele urso
em pé sobre um pequeno iceberg, levado ao sabor das correntes marítimas, uma representação da minha própria situação. Não, acho que eu estava indo longe demais. Coloquei o cartão dentro do envelope que guardei na primeira gaveta da escrivaninha. Ao fechá-la, tive a ligeira impressão de que as coisas haviam avançado mais um passo, como se a marcação na escala tivesse subido um grau depois daquele craque. Claro, esse passo não tinha sido dado por escolha minha. Alguém ou alguma coisa havia providenciado o novo degrau, e eu me limitava a avançar conforme o programado. De repente, me recordei do que dissera Marie no domingo sobre a vida depois do divórcio. É uma sensação estranha, como se você andasse tranquilamente por uma rua, achando que é o caminho certo e, de repente, o chão desaparece debaixo dos seus pés. Então, você continua dando um passo depois do outro, no meio do vazio, sem direção, sem nada. Dava na mesma uma corrente marítima sem rumo ou um caminho sem chão. De qualquer maneira, não passavam de metáforas. Já eu estava diante de um fato concreto. Estava sendo engolido de verdade por aquele redemoinho. Por que precisaria de uma metáfora? Se eu pudesse, gostaria de escrever a Yuzu para contar em detalhes minha situação. Jamais seria capaz de escrever coisas vagas como estou levando sem maiores problemas. Pelo contrário, eu tinha a sensação de que estava com problemas grandes demais. Porém, se eu começasse a escrever sobre tudo desde o começo, não conseguiria mais me controlar. Além disso, nem eu mesmo sabia explicar ao certo o que estava acontecendo. No mínimo, era algo impossível de explicar com coerência e lógica. Por isso, decidi não responder à carta de Yuzu. Eu só contava com duas opções: ou não dizer nada, ou contar logo o que havia acontecido, desconsiderando qualquer coerência ou lógica. Acabei escolhendo a primeira opção. No fim das contas, em certo sentido, eu era um urso polar solitário abandonado em um iceberg, levado pelas correntes marítimas. Não havia nenhuma caixa de correio à vista, de modo que ursos polares não mandam cartas. Me lembro muito bem da época em que conheci Yuzu e começamos a sair. No primeiro encontro, jantamos, conversamos bastante e tive a impressão de que ela gostou de mim. Sugeri que saíssemos de novo. Desde o começo nos entendemos de maneira inexplicável, como se simplesmente fôssemos compatíveis. Mas demorou algum tempo até virarmos um casal, porque na época Yuzu tinha um namorado. Embora estivessem juntos havia 2 anos, ela não tinha sentimentos muito profundos por ele. Ele é muito bonito, sabe? Às vezes é um pouco tedioso, mas enfim. Um homem muito bonito, mas um pouco tedioso. Eu não conhecia ninguém assim, não conseguia imaginar ao certo que tipo de personalidade seria essa. Tudo o que consegui imaginar foi um prato lindo, mas sem muito sabor. Quem gostaria de comer um prato assim? Sempre tive uma queda para homens bonitos, admitiu ela. Quando vejo um homem bonito, é como se minha razão parasse de funcionar. Não resisto, mesmo sabendo que não é uma boa ideia. Não consigo corrigir esse hábito de jeito nenhum. Talvez esse seja meu maior ponto fraco. Uma doença crônica. Brinquei. Ela concordou. Sim,
Pode ser um mal que não consigo tratar, uma doença crônica. Bom, essa notícia não é das melhores para mim. Comentei. Um belo rosto nunca foi um dos meus atrativos. Ela não discordou, apenas deu uma risada. Pelo menos ao meu lado, ela não parecia entediada. A conversa fluía com naturalidade e ela se divertia bastante. Então, esperei com paciência até que seu relacionamento com o tal namorado bonito acabasse. Como se não bastasse ser bonito, ele também tinha se formado em uma universidade renomada e trabalhava em uma empresa renomada, ganhando um alto salário. Sem dúvida, teria se dado bem com o pai de Yuzu. Durante esse tempo de espera, conversávamos sobre muitos assuntos e íamos a muitos lugares, nos conhecendo cada vez melhor. Trocávamos beijos e abraços, mas nunca chegamos a transar. Ela não queria ter relações sexuais com mais de um parceiro. Neste quesito, sou da moda antiga, explicou. Então, só me restava esperar. Aquela situação se arrastou por cerca de 6 meses. Para mim, parecia uma eternidade. Em alguns momentos, tive vontade de jogar tudo para o alto, mas no fim, consegui suportar, pois tinha a convicção de que um dia ficaríamos juntos. Até que, finalmente, o namoro de Yuzu com um homem bonito chegou ao fim. Ao menos é o que acho, já que ela não me falou uma palavra sobre isso. E ela aceitou namorar comigo, um homem não muito bonito e de quebra, sem muito sucesso. Me lembro bem da primeira vez em que transamos. Tínhamos ido a uma pequena estação termal no interior e passamos uma primeira noite memorável. Tudo correu muito bem, tão bem que eu poderia dizer que foi perfeito. Talvez um pouco perfeito demais. Sua pele era branca, macia e sedosa. Talvez a água ligeiramente lodosa das termas e o luar branco do começo de outono contribuíssem para aquela brancura e aquela maciez. Eu envolvi o corpo nu de Yuzu e entrei pela primeira vez dentro dela. Sua voz soou baixinho ao meu ouvido e seus dedos delicados pressionaram com força as minhas costas. Naquele dia, os insetos estavam cantando animadamente. Eu consegui ouvir a corredeira refrescante de um riacho. Farei de tudo para não perder essa mulher. Jurei para mim mesmo naquele instante que talvez fosse o mais importante da minha vida. Yuzu finalmente era minha. Depois de ler sua breve mensagem naquele cartão postal, passei muito tempo pensando em Yuzu, em como nos conhecemos, na primeira noite que passamos juntos. Compreendi que o que sentia por ela praticamente não havia mudado desde o primeiro encontro até hoje. Eu ainda não queria perdê-la, tinha certeza. Havia assinado a papelada do divórcio, mas era outra questão. Porém, em todo caso, ela havia de repente se afastado de mim para muito longe, talvez longe demais. Tão longe que nem com o binóculo mais potente eu conseguiria enxergá-la. Sem que eu me desse conta, ela devia ter arranjado um novo namorado bonito. Então, como sempre, foi como se sua razão parasse de funcionar. Eu devia ter percebido quando ela deixou de querer transar comigo. Ela nunca tinha relações sexuais com mais de um parceiro. Se eu tivesse prestado atenção, teria sido tão claro.
Uma doença crônica, pensei, uma doença crônica e sem cura, uma propensão fisiológica intocada pela razão. Naquela noite, uma noite chuvosa de quinta-feira, tive sonhos longos e sombrios. Estava em uma pequena cidade costeira na província de Miyagi ao volante de um Subaru Forester branco. No sonho, aquele carro era meu. Vestia uma velha jaqueta preta de couro e tinha à cabeça um boné preto da marca de golfe Yonex. Eu era alto, tinha o rosto bronzeado e um cabelo bem curto com alguns fios brancos. Em suma, eu era o homem do Subaru Forester branco e seguia sem chamar atenção um carro compacto, um Peugeot 205 vermelho. Onde estavam minha esposa e seu amante? Estávamos em uma estrada à beira-mar e observei quando os dois entraram em um motel espalhafatoso distante da cidade. No dia seguinte, fui ao encalço da minha esposa e estrangulei seu delicado e branco pescoço com o cinto de roupão de banho. Eu era um homem de braços fortes, acostumado a trabalho pesado. Apertava seu pescoço com toda a força e gritava bem alto. Nem eu conseguia entender o que estava gritando. Era um grito de ódio puro, sem sentido. Um ódio violento como eu jamais havia sentido. Dominava meu corpo e minha mente. Eu gritava, lançando gotas brancas de saliva pelo ar. Minha esposa arfava, tentando levar ar aos pulmões. Eu via suas têmporas se agitando em pequenos espasmos e sua língua cor-de-rosa se enrolar dentro da boca e suas veias azuis surgindo sob a pele como um mapa pintado em tinta invisível. Senti o cheiro do meu próprio suor, um odor desagradável que eu nunca sentira antes emanava do meu corpo como o vapor sob as termas. Era o cheiro de um animal selvagem. Não é para você me pintar, ordenava a mim mesmo, apontando furiosamente para meu reflexo em um espelho na parede. Não me pinte mais! Neste exato momento, despertei. Só então compreendi qual havia sido meu maior medo naquela cama de motel na cidade costeira. No fundo, o meu medo era acabar estrangulando de verdade aquela mulher, a moça de quem nem sequer sabia o nome. Ela tinha dito que eu podia só fingir, mas talvez não parasse por aí. Talvez não ficasse apenas no fingimento. E o motivo para essa terrível possibilidade existia dentro de mim. Também gostaria de me compreender melhor, mas não é fácil. Eu dissera isso a Marie Kikawa. Me lembrei dessa frase enquanto secava o suor do corpo com uma toalha. Na manhã de sexta-feira, a chuva havia parado, dando lugar a um céu todo azul. Caminhei pelas redondezas por cerca de 1 hora para acalmar a agitação da noite mal dormida. Entrei no bosque, contornei o santuário e inspecionei o buraco como não fazia algum tempo. Novembro havia chegado e o vento soprava sensivelmente mais frio. O chão do bosque estava coberto de folhas caídas e molhadas. Como esperado, o buraco estava fechado com as tábuas que também estavam cobertas de folhas de cores variadas, além das pedras que serviam de peso. No entanto, tive a impressão de que a posição das pedras estava ligeiramente diferente, com alterações mínimas. Mas não dei muita importância. Além de mim e de Menchik, ninguém mais entraria naquele bosque no meio do nada.
Ergui só uma das tábuas e espiei dentro do buraco. Não havia ninguém. A escada continuava no mesmo lugar, apoiada contra a parede. Sob meus pés, aquela câmara sombrio de pedra continuava existindo em um silêncio profundo como sempre. Voltei a tábua para o lugar e arrumei as pedras sobre ela. Também não dei muita importância à ausência de 2 semanas do comendador. Como ele mesmo dissera, as ideias precisam se ocupar de muitos assuntos. Assuntos que ultrapassam tempo e espaço. Por fim, chegou um domingo dos mais conturbados.